Olá, seres vivos! O terror cósmico ou cosmicismo é o nome dado a um subgênero do terror e também do que é conhecido como Weird Fiction, que foi trazido nas obras de H.P. Lovecraft, que mais tarde se tornaram a base do terror contemporâneo. Esse conceito visa explorar o medo do ser humano com relação ao desconhecido e ao incompreensível, fazendo com que o verdadeiro terror das histórias que carregam a filosofia do cosmicismo sejam baseadas na noção da insignificância humana mediante o universo. Apesar de talvez ser desconhecido por você que está vendo esse vídeo, o terror cósmico é um conceito que está presente na maior parte dos filmes e jogos da atualidade, pois como eu disse, isso se tornou a base do terror moderno por adotar uma interpretação muito mais convincente para o gênero. Jogos como Silent Hill, Darkwood e Amnesia são apenas alguns dos exemplos de jogos que tiveram influência direta do horror cósmico. Só que apesar de ser influente, o terror cósmico é uma coisa muito difícil de ser adaptada para produções visuais, já que as origens desse conceito são enraizadas na literatura, onde se originaram os contos de H.P. Lovecraft, e principalmente pelo fato do autor reforçar muito em sua narrativa a natureza incompreensível das criaturas e monstros nas histórias, a escrita consegue ser algo muito mais impactante quando o leitor fica à mercê de sua imaginação. Então, quando isso é retratado numa tela, ele acaba inevitavelmente se tornando algo mais superficial e raso, pois é muito complicado descrever o indescritível, sabe? Só que mais difícil ainda do que adaptar o terror cósmico é adaptar as próprias histórias de H.P. Lovecraft. Desde muito tempo, diversos diretores tentaram se aventurar nisso, criando produções baseadas nos contos do autor, mas no fim, a esmagadora maioria é medíocre ou simplesmente ruim. São realmente pouquíssimos ou quase nulos os casos que se salvam. Porém, existe um jogo que, embora seja pouco conhecido, conseguiu trazer uma das melhores leituras acerca do universo de H.P. Lovecraft, imergindo o jogador numa experiência tão única que chega a ser lamentável o fato desse ser um jogo pouco conhecido. E esse jogo é Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth, um jogo de 2006 que é com certeza uma gema oculta do terror cósmico e dos contos de H.P. Lovecraft, que com certeza merece ser descoberto. E é sobre ele que iremos falar hoje. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Agora, no meu fim, eu enxergo tudo. Meu último caso despertou em mim um novo medo, um medo verdadeiro, um medo de mim mesmo, do que eu sou e do que eu sempre fui. Tudo que eu era agora está perdido. Esperança, propósito, prazer, tudo sem significado. Agora caminho nas sombras entre os mundos, e foi lá que finalmente vislumbrei o que vive nos cantos obscuros da Terra. I like the way you smile at me, baby. I like the way you smile at me, baby. So A introdução começa sendo contada a partir do Asilo Arkham no dia 16 de fevereiro de 1922. Só que ao contrário do que parece, esse não é o começo, mas sim os últimos eventos de sua história. Pois é neste momento que estamos testemunhando os últimos minutos de sanidade do nosso personagem que, após ser exposto a horrores incompreensíveis, acaba encontrando seu fim após ser tomado pela completa insanidade.
não sendo capaz de compreender sua própria realidade e assim pondo fim à sua vida de maneira trágica. Mas para entender os horrores que culminaram nesse desfecho macabro, precisamos voltar um pouco no tempo. Mais especificamente 6 anos e meio antes disso, no dia 6 de setembro de 1915. Uma das primeiras coisas que devem ser levadas em consideração é que, apesar de ser baseado nas histórias de H.P. Lovecraft, o jogo é uma adaptação dos contos A Sombra Vinda do Tempo, A Sombra sobre Innsmouth e também, é claro, o Chamado de Cthulhu, tendo assim uma história à parte com uma trama original. E é óbvio que eu recomendo que você leia todos eles. Tendo a história centrada em um detetive chamado Jack Walters, tudo começa com um chamado policial a uma residência localizada em Boston, após moradores locais terem escutado barulhos de tiros vindos do lugar. Jack Walters é um personagem com um passado muito conturbado. Em sua infância, seu pai nunca foi uma boa referência para ele, uma vez que era alcoólatra e viciado em jogos de azar. Em razão da natureza de seus atos, um dia ele acabou chegando no seu limite quando não tinha mais dinheiro para jogar, para beber e o principal de tudo, que era sustentar sua família. E em virtude disso, ele acabou cometendo suicídio. A mãe de Jack foi uma das pessoas que mais sofreu com isso, pois depois disso as responsabilidades da família caíram inteiramente em suas costas. Ela precisou trabalhar por muitas horas no dia e acabou ficando doente, e por conta disso ela veio a falecer mais tarde devido ao excesso de trabalho. Jack foi mandado para um orfanato, onde passou o resto de sua infância até decidir se ele está na polícia, e a partir disso ele seguiu a carreira como detetive particular, que o levou até os eventos onde o jogo se inicia. Apesar de parecer mais um caso normal, as coisas começam a ficar um pouco estranhas quando Jack conversa com um dos oficiais do lado de fora da residência. O oficial diz a ele que um dos moradores da casa, um homem chamado Victor Holt, falou que só poderia cooperar com a polícia se tivesse a oportunidade de conversar especificamente com Walters, o nosso personagem. Isso se mostra estranho, pois Jack não se lembra de ter conhecido um Victor Holt em algum momento anterior de sua vida. O policial lhe diz que esse Victor é um líder de um culto obscuro que havia se estabelecido na residência poucos meses antes. Isso é estranho, pois quais motivos um cultista teria para se encontrar com um agente da polícia como Jack afinal? Mesmo sem entender, Jack decide entrar lá dentro com um plano de emboscada. Mas antes de entrar, um dos cultistas inicia um tiroteio que dificulta sua entrada. Apesar disso, chegando lá, Jack encontra esse mesmo cultista que vira para Jack e fala o seguinte: "Ah, nós estávamos esperando você, Sr. Walters." Esse diálogo encabula a mente de Jack que, apesar das perguntas, elas permanecerão sem resposta, já que logo em seguida esse cultista é morto após ser atingido por uma das balas do tiroteio iniciado antes. Nessa parte, Jack descobre que esse culto estava observando ele há muito tempo, mas a motivação quanto a isso era incerta. E avançando pelos quartos, outras coisas também se mostram sem explicação, pois Jack encontra vários corpos de cultistas que vieram a tirar sua vida em um misterioso caso de suicídio em massa sem explicação. Apesar das dúvidas, ele descobre uma informação interessante quanto a esse culto em algumas anotações, onde é mencionada a adoração a uma grande raça chamada de Ith. Isso não se demonstra como algo útil na investigação, mas mostra que esse culto é de natureza pagã. Só que, ao contrário do que Jack pensava, mais tarde fica claro que isso vai muito além de um simples culto. Em uma sala isolada, Jack encontra um corpo mutilado que não ostenta de órgãos, mas ainda assim permanece vivo por causa de um mecanismo estranho carregado por um cristal que está ligado ao seu corpo. Esse cristal não parece com nada presente no nosso planeta e por conta disso Jack tenta manusear o mecanismo, mas acaba dando muito errado. Pois com isso ele não só acabou matando o homem que estava pendurado antes, como também deu luz a um horror que sua mente nunca mais será capaz de esquecer. Essa introdução é uma coisa que eu acho muito incrível porque já denota muito bem o tipo de experiência que o jogador vai enfrentar na maior parte do jogo. A trama é misteriosa e intrigante, mas apesar disso ela se mantém ausente de explicações na medida certa, deixando o jogador cada vez mais curioso. Depois de ter contato com aquela criatura, o jogo avança 6 anos no futuro.
E a razão disso é que depois de ter tido aquele contato, Jack teve uma mudança repentina em sua personalidade durante esse período que pôde ser notado por todos que o conheciam. Só que a parte mais estranha é que ele não se lembra de nada do que aconteceu nesses últimos 6 anos de sua vida. E uma das maiores dúvidas que surgem agora é com relação ao que seria aquela criatura ou de onde ela veio. Afinal, ela parece ter alguma ligação com Jack. E eu vou explicar mais à frente o que era aquela coisa e qual é essa ligação. O mistério do jogo é estabelecido a partir desse ponto e sua busca por respostas agora é o seu principal objetivo. Durante os 6 anos que perdeu a memória, é como se Jack tivesse sido substituído por uma pessoa desconhecida. Algo que todos os seus conhecidos afirmavam dado seu comportamento estranho e nada condizente com o que ele era antes de entrar naquela residência. Decidido a tentar entender o motivo disso, Jack começa uma investigação profunda acerca dos eventos ocorridos nesses últimos 6 anos. Só que cada vez que ele ia indo mais a fundo em sua pesquisa, menos as coisas pareciam fazer sentido. Seja lá qual for a razão disso, durante esse tempo ele descobriu que esteve extremamente focado em estudos aprofundados sobre aquele culto que havia encontrado antes, iniciando pesquisas que iam desde ritos, línguas antigas e até mesmo viagens exteriores para obter mais informações. E agora a investigação de Jack continua em paralelo a uma viagem não planejada para um lugar onde vivem os mais sombrios horrores que poderiam existir. A cidade de Innsmouth. A partir desse ponto se destaca mais uma vez uma das coisas mais interessantes na experiência do jogo, que é a maneira como ele não se importa de tomar todo o tempo que for necessário para construir o horror em sua trama. O mistério do jogo é claro e a história flui de maneira precisa, mas sem precisar apelar para monstros a todo momento. Bom, pelo menos até um certo ponto. Falando da parte da gameplay, pra mim um dos melhores momentos do jogo é justamente a partir do ponto que Jack chega na cidade de Innsmouth. Assim como é descrito nos contos de Lovecraft, aqui os aspectos sombrios e repulsivos do lugar ficam evidentes em todos os traços visíveis. A cidade consegue mesmo emitir um sentimento de opressão, dada a maravilhosa atmosfera proporcionada pelo jogo. Todo o mistério construído até aqui leva o jogador a ser cauteloso e a não confiar nas pessoas da cidade, uma vez que, como ele mesmo pode notar, os próprios habitantes dela não parecem aprovar a sua presença ali. Muitas vezes você pode ouvir os nativos sussurrando coisas entre si que inflam um sentimento de que você não é bem-vindo ali e que a qualquer momento alguma coisa vai dar muito errado. Isso é interessante porque, apesar de você saber que monstros existem, os humanos aqui também se tornam uma ameaça. A cidade de Innsmouth é uma cidade-porto que ostenta de um aspecto sombrio, dado o seu isolamento extremo de todas as outras cidades. Isso fica evidente quando notamos que existe apenas um único ônibus que leva para Innsmouth. Isso, entre outras coisas, reforça a natureza profana da cidade que dá abrigo para pessoas muito estranhas. Isso porque a cidade é lar de um culto que venera criaturas do mar. E a cada vez que você avança no jogo, vai ficando evidente que esse culto tem uma influência direta na aparência bizarra de muitos cidadãos dali, pois muitos deles têm traços bem estranhos que de alguma forma lembram peixes. Não são todos que têm esse aspecto, mas aqueles que se assemelham com tal descrição criam um sentimento de repulsa e pavor que reforçam um mistério intrigante. Esse culto veio a surgir a partir de um capitão chamado Obed Marsh, que, junto de seus 32 companheiros, estabeleceram sua nova religião na cidade com a ajuda de criaturas sombrias conhecidas como Deep Ones, seres humanoides que também veneram deuses do mar. Isso só aconteceu porque Innsmouth estava passando por um declínio comercial que quase levou a cidade à falência, então essa aliança serviu como tipo de pacto para fazer a cidade voltar a crescer. Mas é claro que nem todos aceitaram adorar deuses que não conheciam. Houve uma expurgação de todos os cidadãos que eram contra essas adorações. Zadok Allen foi um dos poucos cidadãos que conseguiu sobreviver ao expurgo, e no jogo ele é referenciado como uma aparição na história. Jack encontra ele bêbado jogado no meio de uma rua, mas apesar de sua condição ele revela algumas coisas interessantes, como por exemplo os sacrifícios que eram feitos pelo culto da cidade em adoração ao seu deus profano, e também sobre o próprio culto, ao qual era referido como sendo a Ordem Esotérica de Dagon. Essas informações são muito úteis para que Jack entenda o que está acontecendo na cidade, ficando claro também que praticamente todos ali estão envolvidos nisso, e por isso são tão estranhos. Mas aparentemente nem todos estão associados com esse culto por vontade própria, mas sim por medo. Existe um momento em que Jack visita a residência de um homem chamado Thomas Waite que aparentemente mora sozinho com sua filha. E eu digo aparentemente porque chegando lá, ele encontra a garota sozinha, só que conversando com ela fica claro que tem alguma coisa errada. Ela diz que na verdade sua mãe também mora com eles, mas estava trancada porque, segundo a garota, ela mordia e se fosse solta iria machucar as pessoas. Isso obviamente é bem esquisito, só que vai ficando mais ainda quando Jack explora um pouco mais a casa.
Ele encontra, por exemplo, um quadro onde deveria ter toda a família junta, só que na parte onde devia estar a mãe, a foto está cortada como se quisessem ocultar quem ou o que ela é. Até que chegando em um andar acima, num quarto bem estranho, acontece isso. Antes que pudesse perceber, uma criatura sai de dentro do quarto para logo em seguida matar a garota no andar de baixo. E com isso, de maneira inesperada, você conhece a mãe da família e também o que é um Deep One. A explicação disso é que durante esse tempo que esse culto se manteve na cidade, os humanos passaram a se relacionar com esses Deep Ones, o que acabou resultando na aparência bizarra com aspectos de peixe em algumas pessoas. Só que, como eu disse, alguns apenas aceitaram se manter na ordem por medo, como foi o caso de Thomas, que logo após descobrirem que sua esposa, o Deep One, havia fugido, foi levado pela ordem para ser sacrificado. Esse jogo é particularmente interessante porque é principalmente focado na história, que referencia passagens das obras originais de H.P. Lovecraft de uma maneira tão boa que realmente imerge o jogador. Não apenas no que diz respeito na trama, que se demonstra cada vez mais sombria e misteriosa conforme ela avança, mas também por conta da atmosfera maravilhosa que o jogo entrega. Eu devo dizer que, apesar de ser baseado no universo de H.P. Lovecraft, pode ser uma experiência muito mais interessante para quem estiver jogando se a pessoa não souber nada dos livros que o jogo é baseado, porque assim o jogo se torna novo e inesperado. Aliás, eu conheci o jogo antes de ter contato com os livros, então eu digo isso por experiência própria. Uma outra coisa que também se destaca muito nesse jogo, além de sua história, são suas mecânicas. É realmente incrível ver como, mesmo sendo um jogo de 2006, o jogo foi tão ambicioso em inserir detalhes em coisas extremamente incomuns para sua época. Por exemplo, logo no início do jogo já fica claro uma coisa: o jogo não tem HUD. Para muitos isso pode parecer algo ruim, mas em um jogo de terror é muito mais interessante quando a tela está limpa de elementos que possam desviar a sua atenção. Dessa forma, a maneira que o jogador tem para saber informações como saúde ou munição, por exemplo, só podem ser acessadas pelo menu. Então, quando estiver, por exemplo, em um cenário de ação, a única referência que o jogador tem para saber o status do personagem vem a partir do seu comportamento. Se você for atingido na perna, por exemplo, e não se curar, o personagem começa a mancar. Caso tenha ferido o braço, a mira do personagem fica trêmula. É interessante também como você tem muitas referências para saber que o personagem está ferido, mas não sabe o quanto é necessário para ele morrer. Você não sabe qual é o limite de dano que pode tomar, o que leva você a ser mais cauteloso com sua saúde. Aliás, a imersão fica ainda maior, pois, por exemplo, existem tipos diferentes de medicamentos para ferimentos específicos. Então, não adianta, por exemplo, só enfaixar o braço para curar uma bala que atingiu sua perna. Além disso, conforme Jack vai sendo exposto a horrores que sua mente não é capaz de conceber, nesse momento entra em cena a insanidade. A visão do jogador começa a ficar turva e cambaleante, o que dificulta a jogabilidade, além de sons que começam a surgir em sua cabeça. Isso pode acontecer se, por exemplo, Jack encontrar corpos ensanguentados ou propriamente monstros. Caso isso aconteça, você pode se abaixar em um canto e esconder sua arma até isso passar, ou ir até um ponto de save, pois lá terá um símbolo de proteção. Tudo isso cria um cenário onde a imersão é muito valorizada e torna a experiência do jogador bem desafiadora e principalmente única. Só que, infelizmente, a beleza do jogo, mesmo sendo única, se mantém apenas até um certo ponto. A partir das descobertas de Jack na cidade de Innsmouth, o caos vai se instaurando no lugar conforme ela vai sendo invadida por agentes da polícia em uma missão de interferência, mas acontece que, a partir desse ponto, o jogo meio que perde o brilho quando toda aquela atmosfera que antes foi tão bem construída começa a se enfraquecer e a perder o sentido. Um dos maiores motivos disso é o fato do jogador passar a ter acesso ao uso de armas, e não que isso seja ruim, afinal, em um survival horror esse é um elemento bem comum. E realmente não teria nenhum problema se não fosse pelo fato de que o jogador se torna simplesmente imortal depois de obtê-las. O jogo antes das armas surgirem é uma experiência completamente diferente de quando elas aparecem. Infelizmente isso não foi aplicado de um jeito eficiente, pois quebra muito a imersão do jogo uma vez que o perigo deixa de existir.
praticamente nada pode te parar enquanto você estiver armado, e portanto, se houver inimigos, sendo humanos ou monstros, é certo que você conseguirá lidar com eles muito facilmente. Existe uma parte do jogo, por exemplo, que é uma das minhas favoritas, onde estamos num navio que começa a ser atacado pelo próprio deus Dagon, o deus venerado pelo culto de Innsmouth. A maneira como é construído todo o mistério e a atmosfera sombria no jogo faz com que quando somos levados para essa cena ela realmente tenha um peso, causando um impacto imenso. É realmente uma das melhores partes do jogo. Porém só não é perfeita porque aqui o horror acaba sendo camuflado pelo combate frenético que surge anterior a isso, com várias hordas de Deep Ones surgindo do mar para atacar o jogador. Isso aliás é uma coisa que se repete em vários pontos, é como se o jogo não soubesse para onde ele quer ir. Em uma parte ele é uma experiência de terror misteriosa e em outra uma ação desenfreada. As mecânicas apontam para uma coisa e na prática mostram outra. Eu acredito que se isso fosse um pouco melhor pensado o jogo seria perfeito. Mas isso é um detalhe que pode sim ser ignorado, afinal, o jogo em si ainda é uma obra de arte por valorizar muitas coisas na gameplay que muitos jogos, até mesmo atuais, não dão atenção. E pra mim, principalmente a maneira como o jogo flui com a trama é um dos seus maiores charmes. No começo do jogo você já fica curioso com o que a história tem a oferecer dado todo o mistério que é estabelecido. A cena inicial já mostra Jack sendo levado à loucura, mas por que aconteceu isso? O que aconteceu durante os 6 anos em que Jack perdeu a memória? Isso só é revelado mais à frente no jogo quando descobrimos que aquelas criaturas que se mostraram para Jack durante sua invasão na residência de Boston eram na verdade pertencentes a uma raça muito superior chamada a Grande Raça de Ith. Os Ith são pertencentes a uma época muito anterior aos humanos pensarem em existir, sendo que eles estiveram aqui há mais de 200 milhões de anos atrás. Eles estavam perdendo uma guerra para uma outra raça chamada Flying Polyp, uma raça ainda mais superior do que os Ith. Mesmo assim, os Ith tinham uma das mentes mais avançadas do universo, o que permitia que eles pudessem prever o futuro e viajar suas mentes pelo tempo. E isso foi o que aconteceu com Jack, pois a aparição dos Ith para ele ocorreu em razão de um dos Ith ter trocado de mente com Jack para viver em seu corpo durante 6 anos, enquanto a mente de Jack foi colocada no corpo desse Ith. Durante esse tempo, Jack teve a oportunidade de vislumbrar a cidade deles, explorando os lugares mais antigos e profanos que nenhum ser humano jamais poderia ter a oportunidade de ver em vida. E em virtude de tudo isso, Jack perdeu completamente a sanidade quando percebeu que não significava mais nada do que um mero peão usado por seres com planos muito superiores à sua própria existência. Como diria H.P. Lovecraft, nem a morte, nem a fatalidade, nem a ansiedade podem causar o insuportável desespero que resulta de perder a própria identidade. Jack se encontrava agora perdido e sua existência não significava mais nada. Ele vislumbrou eras que já haviam morrido, presenciado horrores inconcebíveis e entendido sua insignificância mediante ao cosmo. E no fim, tudo não significava nada, pois agora ele sabia a verdade sobre coisas que nunca seria capaz de conceber, assim descobrindo o que existe nos cantos obscuros da Terra. E assim termina Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Apesar do jogo sim ter alguns defeitos, ele é muito subestimado. O jogo é realmente incrível e traz uma experiência aprofundada no universo de H.P. Lovecraft que imerge o jogador completamente, tendo conhecido ou não suas histórias. Eu realmente sonho com a possibilidade desse jogo receber um remake em algum momento, porém, infelizmente, isso é muito improvável. O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada Head First Productions e, infelizmente, foi um fracasso em vendas. E isso, entre outras coisas, fez com que a empresa acabasse declarando falência posteriormente. Um triste destino para uma empresa que desenvolveu um jogo tão incrível como esse. Existiram, aliás, 2 sequências desse jogo que eram planejadas para serem lançadas depois desse jogo, e eu cheguei a comentar um pouco mais sobre isso no meu vídeo sobre Lost Medias, caso tenha interesse em saber mais. E é mais triste ainda saber que eles também nunca irão ver a luz do dia. Mesmo sendo pouco conhecido, Dark Corners of the Earth é um jogo impressionante para sua época e até mesmo hoje quando comparado com alguns jogos. É um jogo verdadeiramente injustiçado. E é por conta de toda a sua qualidade que esse é, pra mim, o melhor jogo do universo de H.P. Lovecraft que já existiu. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E se for esse o caso, eu peço encarecidamente que você deixe o seu gostei e comente o que achou do vídeo, pois com certeza isso vai me ajudar demais. E no mais é isso, espero todos vocês no próximo vídeo. Até mais!